Não espere levar uma pisa, uma surra da vida para tomar uma decisão importante. Mark Grayson, no episódio 7, leva uma surra da Anissa e finalmente decide terminar o seu namoro com a Amber. Já no episódio final dessa temporada, Mark leva uma surra do Armstrong e decide sair da faculdade para focar na sua vida de herói. Invencível, episódio final. Um episódio final muito massa que conclui bem a segunda temporada e que nos mostra que nem todo mundo é invencível, nem o próprio... Sejam muito bem-vindos a esse canal, eu sou Eduardo Viana e estou sempre comentando aqui sobre filmes e séries, análises, rumores e notícias de filmes e séries. Já quero te convidar a inscrever-se nesse canal e me acompanhar por aqui. Já deixa aí também um like nesse vídeo. Invencível, temporada 2, entrega um excelente episódio final, trazendo finalmente o confronto entre Mark e Armstrong. E esse é o momento que todo mundo esperava. A temporada começou com essa ideia de multiverso e com a origem do Armstrong tornando-se esse vilão, mas isso não foi tão bem explorado durante a temporada, não de forma direta. E uma das melhores coisas de Invencível é justamente as várias histórias e tramas acontecendo ao mesmo tempo. E depois do primeiro episódio dessa temporada, o auge mesmo envolvendo o multiverso é nesse último episódio, nesse episódio final, com o retorno do Armstrong. O cara, depois de se tornar um vilão, ganhou um novo superpoder, que é odiar o Mark Grayson com todas as forças. E o pior é que ele não odeia todas as versões do Mark Grayson. Ele odeia e quer se vingar apenas de um. Inúmeros invencíveis pelo multiverso causando morte e destruição, mas o Armstrong quer matar logo esse, que é do bem. Depois do acidente lá do primeiro episódio, o Armstrong fica com esse cérebro de nós todos, além de manter o conhecimento e as lembranças de suas versões. Só que o cara fica ruim da cabeça, fica deformado, e para ele a culpa é do Invencível. Então nesse confronto final ele vai na casa do Mark, ameaça a Debbie e o Oliver, e durante seu discurso de vilão, Armstrong simplesmente brinca com o Mark. Brinca como se ele fosse uma bola pulando de realidade em realidade. E aí vemos o Mark passando por vários universos, várias realidades, com a série fazendo assim referências à cultura pop. Jurassic World, The Walking Dead, o universo DC com uma referência bem direta ao Batman, mas tudo isso em cenas bem rápidas. E finalmente um dos melhores momentos do episódio, mesmo ainda no início, Invencível e Homem-Aranha, mas não do jeito que todo mundo esperava. E aí conhecemos então o Agente Aranha. Bora entender de uma vez que o Homem-Aranha mesmo não iria aparecer de jeito nenhum nessa temporada, infelizmente. Tem toda uma questão sobre direitos autorais e não foi dessa vez que a Amazon fez um acordo massa com a Marvel para uma participação do Homem-Aranha acontecer. Quem sabe isso pode acontecer em outra temporada, porque certamente ainda teremos mais multiverso em Invencível. E se o Homem-Aranha não pode aparecer, nada melhor do que uma variante dele dando as caras. E com toda certeza foi muito massa ver isso acontecendo. E mesmo não sendo uma variante oficial do Homem-Aranha, o Agente Aranha é um personagem que poderia aparecer facilmente nos filmes do Aranhaverso e que com certeza seria muito bem recebido pelo público como uma variante do Homem-Aranha. Eu só sei que essa participação foi muito massa e o Agente Aranha ainda fez uma graça dizendo que sabia que o Mark era de outra dimensão. E ele sabe disso porque tem bastante experiência com isso, com o multiverso, ainda mais ultimamente. Nós entendemos a referência. Invencível mandou bem demais fazendo isso e fico na torcida para que o Homem-Aranha possa aparecer em algum momento, porque sim, ainda teremos mais multiverso em alguma temporada futura de Invencível. Voltando ao confronto na casa do Mark, continuamos vendo mais do Armstrong e do ódio que ele sente pelo Invencível. Ao mesmo tempo em que vemos também o Mark tentando conversar com ele, percebendo o quanto o cara está desequilibrado. O que é mais triste nessa história envolvendo o Armstrong é que no início ele realmente queria ajudar pessoas, queria fazer o bem, mas a vida, as circunstâncias acabaram transformando ele em sua pior versão. E o curioso é que ele diz que na maioria das outras dimensões o Mark se junta ao Nolan para conquistar a Terra, com a Debbie ao lado deles também. Ou seja, na provável única dimensão em que o Invencível é do bem, é um herói, Armstrong é quem se torna o vilão. E isso é a pior coisa que poderia acontecer. O confronto continua e Armstrong não tá pra brincadeira. Ele quebra o braço da Debbie, machuca o Oliver e aí Mark perde o controle. Eles começam a brigar pelo multiverso e Mark, em toda a sua fúria, nos faz lembrar de quem ele é filho. Resultado, Mark mata o Armstrong e fica preso em outra dimensão. E vemos pela primeira vez Mark desolado diante de uma situação. Desolado de tal forma que faz a briga com o pai parecer briguinha
briguinha de família. Mark realmente fica muito decepcionado com o que fez e percebe que ele acabou indo pelo mesmo caminho de descontrole que o pai dele. Talvez ele ainda esteja pior porque o pai dele ainda desistiu de matá-lo e foi embora. E Mark não desistiu de matar o Armstrong. E aí ele se vê perdido nessa situação, quase que coringando, sem saber o que fazer. Felizmente para ele isso não durou muito, porque uma versão mais velha dos Guardiões Globais encontram ele e o ajudam a voltar para casa. E vale comentar que a partir do momento em que isso acontece, uma nova linha do tempo é criada e essa versão dos Guardiões ou deixarão de existir ou seguirão a vida sem o Mark deles. Enfim, ainda não sabemos as regras de viagem no tempo do universo Invencível. Antes de Mark voltar para casa, a versão mais velha da Eve diz que o ama e Mark vai embora com essa informação que certamente vai afetar o futuro deles. Para melhor, com toda certeza, para melhor. Mark reencontra sua mãe, reencontra o Cecil, conversa com a Eve também, mas prefere não comentar nada em relação a eles dois. Mark, obviamente, continua muito abalado com tudo que aconteceu, mas apesar de tudo, ele ainda consegue tomar uma decisão muito importante, que é sair da faculdade para viver sua vida de herói totalmente, e assim se preparar, se controlar, porque ele sabe também que o Império Viltrumita vai chegar em algum momento e não vai ser fácil. E mesmo ele estando abalado após mais uma batalha, e mesmo depois de apanhar muito e ainda vendo a sua mãe e irmão em perigo e percebendo também o seu descontrole, Mark ainda tem responsabilidade para parar um pouco, descansar, sentar no telhado de casa e refletir sobre o que ele precisa fazer, porque ele sabe o quão importante é melhorar, o quão importante é ser melhor. Mark, mais do que nunca, parece se cobrar bastante quanto a melhorar, quanto a se controlar, quanto a ser alguém melhor. Decisão e escolha que o Mark faz após muita dor e sofrimento, não apenas dele, mas de quem ele ama também. Com certeza ainda veremos um Mark alegre e divertido nas próximas temporadas, porém um Mark diferente do que conhecemos, mais maduro quanto a seus poderes e responsabilidades. E certamente vai ser muito massa ver toda essa evolução do Invencível. Agora falando um pouquinho das tramas que tiveram menos tempo de tela nesse episódio, vemos um robô ainda tentando consertar o problema da Amanda, ao mesmo tempo em que ele continua aprendendo sobre relações e interações humanas. Esses dois são os mais fofos da série, ao menos enquanto ainda são adolescentes. Então bora acompanhar e ver o que acontece com esses dois nos próximos capítulos dessa novela. Já o Imortal tá vivendo isolado, mas descobre nesse episódio que a Kate tá viva. O reencontro mais bonito da série. A Kate fala que estava escondida, eles se abraçam, e esses dois com certeza são o melhor casal da série. Eles se entendem quanto à questão de morrer várias vezes e ainda continuarem vivos. Certamente eles ainda vão enfrentar muita coisa, mas farão isso juntos. Teve também uma cena com essas exploradoras que acabaram despertando um fantasma, mas foi algo bem rápido e acho que não vai ser tão bem explorado assim em breve. Mas a cereja do bolo no final desse episódio é o Allen encontrando o Omni-Man na prisão Viltrumita, com um plano e com a intenção de resgatá-lo. Eles conversam e Allen fala da guerra que tá para começar, fala também que encontrou o Mark na Terra, mas o Nolan parece estar tão na bad quanto o próprio Mark, tá lamentando pelo que fez e parece estar conformado em ser executado. E sobre isso eu só tenho a dizer o mesmo que o Allen disse: dai-me paciência, porque agora é pai e filho numa bad terrível e sabe lá em que momento da terceira temporada isso vai passar. Espero que bem no começo e rápido. Bom, quanto ao plano do Allen de fugir da prisão com o Nolan, acredito que veremos isso logo no início da próxima temporada, em alguma sequência de ação massa com eles derrotando todo mundo nessa nave. Invencível continua sendo uma das melhores séries animadas dos últimos anos e para nossa alegria ainda teremos muito mais de Invencível pelos próximos anos, porque a terceira temporada já está confirmada e veremos todo o impacto que os últimos acontecimentos terão na vida do Mark, além das surpresas que a série pode entregar, porque muita coisa ainda vai acontecer na vida do Mark. Ele ainda vai apanhar muito, vai amadurecer muito, porque tudo isso faz parte da vida, faz parte de ser um herói. Aprender com as pancadas da vida, aprender com os erros, aprender a se controlar e entender que nem todo mundo é E agora gostaria muito de saber o que você achou desse episódio final. Deixa aí um comentário, deixa aí a sua opinião. Muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa aí um like, deixa um gostei e já se inscreve também nesse canal. Será que o Armstrong realmente morreu? Se não mostrou o corpo por completo, não tem morte.
Me diz aí o que você acha. Obrigado e até o próximo vídeo.